Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: união. Hoje nós vamos ver a união que procede de Deus. Salmo 133. Ontem nós vimos a união que não agrada a Deus, ou seja, a união para praticar o mal. Hoje nós vamos ver aquela que procede de Deus e o que ela produz na vida de todos aqueles que buscam estar unidos com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, estar unidos com os irmãos, amando os irmãos como a palavra de Deus ordena. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E quando nós amamos, nós queremos viver em união, em unidade, em comunhão uns com os outros. Então vamos lá. A união que procede de Deus é uma união fraternal, uma união de amizade, de irmãos na fé, irmãos em Deus, irmãos em Cristo Jesus. E o Salmo de número 133, verso 1 diz isso: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, você vê a unidade fraternal aqui. É bom, é agradável viverem unidos. Não é estar, é viver. Estar é momentos. Agora, viver unidos é estar sempre juntos. É viver o cotidiano, a dor, a alegria, o sofrimento, o prazer, e assim viver para o louvor e para a adoração de Deus, viverem unidos os irmãos. Também em Romanos capítulo 12, verso 9 e verso 10 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então você vê Paulo dizendo à igreja dos romanos que nós temos que amar uns aos outros sem hipocrisia, detestando o mal, fazendo ou apegando-vos ao bem. Aí ele continua: amai-vos cordialmente com amor fraternal e honrando uns aos outros. Então, a união que procede de Deus produz o amor fraternal, ou seja, nós vivemos esse amor de uns para com os outros para a glória de Deus. E também, a união que procede de Deus é aquela que produz alegria, que traz alegria, que traz satisfação, que traz felicidade. E nós só vamos ter a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade quando nós vivemos unidos com Deus e com os irmãos. A palavra do Senhor diz no Salmo 133, verso 2: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então você vê o óleo da unção. A unção é Deus confirmando a bênção sobre a vida de Arão, ele como sacerdote. E isso produz alegria quando Deus derrama a bênção sem medida sobre nós, como o óleo da unção. E assim ela vai produzir na nossa vida alegria na presença do Senhor. E também nós vamos ver em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, quando nós estamos unidos com Deus e uns com os outros, nós nos alegramos. Há uma outra versão que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, é se alegrar mesmo por estar unidos a Cristo, por estar unidos a Deus e uns aos outros para o louvor e para a adoração de Deus. E também em João capítulo 15, verso 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando a palavra está dizendo aqui gozo, é alegria. Então Jesus está dizendo: tenho-vos dito todas essas coisas. Todos os ensinamentos de Cristo produziam alegria. A alegria do Senhor
na vida do cristão. E esta alegria seja completa, porque estamos na presença de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Esta é a maior alegria que nós temos, de estarmos unidos com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E isto produz alegria. E Neemias ainda fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a união que procede de Deus é aquela que produz alegria. Mas também, irmãos, nós vamos ver que a união que procede de Deus é aquela que produz comunhão entre o sacerdote e entre o povo. Isso, ambos para servir, para celebrar, para glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é bom, porque Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, de todo louvor, de todo ser que respira, sendo sacerdote, ou seja, o líder, ou seja, o povo que é o comandado. Então, a união que procede de Deus é aquela que produz comunhão entre o sacerdote e o povo. Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, consideremos também uns aos outros. A consideração dos guias espirituais, dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes religiosos, que levam a você a congregar cada dia mais e mais, uns com os outros, na presença do Senhor. E Hebreus ainda vai e fala: não deixe de congregar, estejam sempre juntos, unidos em uma só fé, em uma só esperança, em um só batismo, em um só Senhor, para a glória de Deus. Então, produz comunhão entre o sacerdote e o povo. Também, no Salmo de número 55, verso 14, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você vê, produz comunhão entre o sacerdote e o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, você vai ver ali a comunhão dos apóstolos com a igreja. Eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Estavam perseverantes no templo, glorificando, exaltando e orando em nome do Senhor. E o Salmo de número 133, verso 2, que já lemos, diz que é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O sacerdote Arão e o povo sendo abençoado pela unção de Deus. Então, a união que procede de Deus é a união que produz comunhão entre o líder religioso, o sacerdote e o povo. Então, o que é que nós aprendemos hoje, queridos? A união que procede de Deus. A união que procede de Deus é uma união fraternal. É uma união que produz alegria. É uma união que produz comunhão entre o sacerdote e o povo para a glória de Deus. Então vamos orar, queridos. Graças te damos, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, aumenta dia após dia a nossa fé, ó Pai. Trabalhe em cada família, restaurando os casamentos, fortalecendo o vínculo do amor, da paz, do diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre irmãos, ó Pai. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.